Durante a Segunda Guerra, uma tropa de soldados negros era comandada por militares brancos numa ilha japonesa. Os japoneses descobriram a localização dessa tropa e enviaram aviões com panfletos de propaganda. Neles, dizia que os japoneses não estavam em guerra com as pessoas de cor e para que os soldados não arriscassem suas vidas pelos homens brancos. No dia seguinte, o destacamento havia se retirado. Porém, não há evidências de que a propaganda tenha tido algum efeito nos soldados, mas sim sobre os oficiais brancos que promoveram o reordenamento de pessoal. Quem conta essa história é W. Phillips Davison, um sociólogo que no início dos anos 80 introduziu o estudo do Third Person Effect, em tradução literal, o efeito de terceira pessoa. E ela se liga à narrativa de guerra assim. O efeito persuasivo direto da propaganda japonesa sobre os comandantes é nulo, ou quase, mas eles, brancos, não ficaram diferentes a ela. Ao contrário, ela produziu o enorme efeito de os preocupar a ponto de retirarem a tropa. Assim, o efeito de terceira pessoa é, na verdade, um efeito sobre a primeira pessoa, mas que só ocorre devido a um efeito presumido, temido ou imaginado sobre terceiros. Diferente da maioria das teorias sobre os efeitos da comunicação, a hipótese sobre o ATP não procura determinar os efeitos da comunicação sobre o que as pessoas pensam, mas o que as pessoas pensam sobre os efeitos da comunicação, e como isso pode acabar afetando a sua atitude diante de determinados conteúdos. Vários anos após a história da guerra, enquanto entrevistava jornalistas alemães para determinar a influência da imprensa na política externa, Davison pediu aos jornalistas que estimassem a influência que os seus editoriais tinham nos leitores. Davison escreveu que uma resposta comum era que os editoriais têm pouco efeito em pessoas como você e eu, mas que o leitor comum provavelmente seja influenciado bastante. Como se pode imaginar, o efeito ultrapassa as páginas de jornais. Em 2015, Antonopoulos, em um estudo, empregou o termo Web Third Person Effect, que é quando o ETP é verificado em redes sociais, sites da mídia, blogs e sites em geral. Um exemplo disso é quando a tia Sally encaminha uma fake news no zap da família e rola o medo de que seus pais, tios e avós levem aquilo a sério. Desacordo moral no estudo do ATP é quando há uma divergência entre o que eu penso e o que a mensagem me passa. O nosso consciente costuma calcular se há distância ou proximidade intelectual e ou se há desacordo ou acordo moral com as mensagens. Nesse sentido, os comunicólogos Wilson Gomes e Samuel Barros realizaram uma pesquisa para identificar quanto o desacordo moral pode afetar na visão de influência das notícias. Ela utilizou 207 universitários e perguntou as suas opiniões em relação ao consumo da maconha. Em seguida, divididos em dois grupos, um leu uma matéria contrária ao consumo e o outro grupo leu uma notícia favorável. Ao final, foi perguntada a estimativa da influência dessas matérias sobre eles mesmos e os outros. A pesquisa chegou a duas confirmações importantes. Primeiro, quando os participantes possuíam uma distância moral em relação à opinião da matéria, a afirmação de que ela influenciaria mais a eles e aos outros foi maior. E segundo, foi maior a afirmação da influência sobre os outros quando os entrevistados tinham posicionamento anti-consumo e leram a matéria a favor do consumo da maconha. Assim, de acordo com o estudo, a distância moral entre opinião pessoal e posicionamento da matéria tem poder de influência na estimativa dos efeitos sobre os outros. Esse é o fim do vídeo, pessoal, e eu espero que ele tenha te influenciado tanto quanto as outras pessoas.